Fala pessoal, hoje vocês estão aqui novamente com a gente no CastX. Nós estamos de casa nova, né? Aqui no estúdio InPlay, que é um dos nossos patrocinadores. E hoje a gente vai falar de muita coisa interessante. A gente vai falar de um cara que conseguiu sair da faculdade diretamente para o sucesso, né? Começou uma ideia muito novo na faculdade ainda com uma parceira e veio ao sucesso. Mas antes eu quero falar para vocês que o CastX vai ser agora com episódios semanais. Então você pode ficar ligado aí, se inscrever no CastX, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. E, novamente, a gente está fazendo aqui esse episódio e o novo CastX, que é um oferecimento da InPlay e da Pipe Marketing. Então a gente está junto nessa parada aí. Vamos lá, hoje, pessoal, eu trouxe um cara aqui sensacional, que é um empresário de sucesso aqui de Belo Horizonte. Eu vou precisar de cola para falar dele, porque o cara tem muita história para contar, viu? É o Rafael, né? Rafael Costa. E o Rafael, ele é bacharel em fisioterapia ali pela UniBH, ele é especialista em fisioterapia ortopédica e esportiva, tem formação complementar em gestão de negócios e marketing pela UNA. É fundador da Life Cursos, que é a empresa principal, que inclusive a gente vai trazer para vocês conhecerem aqui hoje. E ele está à frente desse negócio há mais de 13 anos, né? Isso começou lá na faculdade. Então é um negócio que surgiu e partiu diretamente ali do princípio de tudo, que é quando ele estava terminando a faculdade, e aí ele já começou com esse negócio. Ele é casado com a Thaís, nossa amiga Thaís, e ela é sócia também da Life, né? Tendo a Life Estética, e pai do Bernardo e do Luiz Felipe. É um cara de sucesso que saiu do zero a um faturamento de quase R$1 milhão por ano. Rafael Costa, meu amigo, se eu não falei alguma coisa, se apresente aí, cara. Prazer, Bruno. Eu sou Rafael Costa. Obrigado aí pelo convite aqui no CastX. É uma imensa honra, né, poder contribuir um pouquinho com esse conhecimento, né, com seus seguidores, com seus amigos aí. Você é um cara que também, né, tem um conhecimento muito grande dentro dessa parte, né, de marketing, de negócios, né, enfim, na parte de publicidade, propaganda. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muita coisa boa. Então, Bruno, já que você já falou um pouquinho aí sobre mim, né, só acrescentando, sou Rafael Costa, sou fisioterapeuta, né, tenho como a formação principal essa parte ortopédica esportiva, que é algo que me desperta muito interesse, né? Gosto muito de musculação, né? Nós somos parceiros aí da mesma academia. De treino também, sempre ali tá compartilhando, né? Às vezes a gente até come um pouco o treino, porque é tão bom um papo ali, né? De crescimento, né? De estar envolvendo com pessoas que possam nos acrescentar, né? Estar ali envolto de pessoas que a gente tem crescimento. Isso é muito bom, né? E eu fico muito lisonjeado de ter você, tanto aqui, tanto na academia, né? Em outros vínculos sociais. Mas, enfim, então a Life ela surgiu, né, através de um plano de negócio na própria faculdade. Nós tínhamos uma matéria que chamava Noções de Administração e Marketing em Fisioterapia. Foi uma matéria que era no 8º, 9º período, então a gente tinha que fazer 2 missões na faculdade. Era montar um plano de negócio e mostrar para a sala aquilo que nós queríamos para o futuro e montar também a festinha da clínica escola, né? Então a gente tinha que fazer o seguinte: pegar ali os pacientes, né, da ortopedia, da gerontologia, da pediatria, das crianças ali, né? E fazer a festa ou junina ou fazer a de final de ano, que era de Natal, né? Como que a gente estava próximo ali do final de ano, era de Natal. Então, nós fizemos um plano de negócio de uma clínica de fisioterapia, tá? Utilizando o Pilates como um recurso terapêutico. E aí eu vi a viabilidade desse negócio, né? Porque eu vim da fisioterapia através de uma reobtenção de novo título. Então, eu vim da educação física. Você já tinha cursado a educação física? Eu já tinha cursado a educação física 2 períodos. E aí, cara, eu sou de família militar, né? Então, assim, meu pai achava assim, essa educação física é meio rola-bola, aquela coisa assim, parece que ninguém quer nada com nada. Só que eu sempre gostei muito de atividade física, musculação principalmente, né? Então, assim, desde os meus 15 anos que eu faço musculação. Então, assim, lógico, a gente tem os objetivos pessoais que a gente às vezes mas eu sempre gostei muito da musculação. Só que quando eu fiz um plano de negócio de uma academia básica de bairro, eu vi que ia ficar mais de R$500 mil. Falei, isso aí vai sair fora da minha realidade, da minha família. A gente não tem condições de fazer isso. E quando eu fiz o plano de negócio do Pilates, eu falei assim, opa, peraí, vai ficar em R$25 mil isso aqui. Operação que um estúdio de Pilates custa quase que um preço de um crossover de academia. E aí, quando eu coloquei isso na ponta do lápis, eu falei, cara, pelo tanto que eu ia trabalhar, o tanto de hora útil que eu tinha, coloquei isso tudo na ponta de lápis, qual que seria o fluxo máximo de clientes que eu conseguiria atender
num dia, numa semana, num mês, eu falei assim, isso aqui para mim é muito melhor rentabilidade do que ter uma academia. Se parar a pensar que a academia... Muito mais viável na situação que você está. Muito mais viável, é uma operação que a gente consegue controlar muito maior, né? Então, assim, não precisava de ter uma faxineira, eu não precisava de ter uma secretária. A pessoa que chega ali, gostaria de saber a respeito do Pilates, você atende, marca uma aula experimental, no outro dia a pessoa pega e vem. Legal. No intervalo de aula, você vai lá, limpa, né, a estrutura, o espaço, ou depois do horário. Então, assim, é uma operação que você consegue ter um retorno legal. Você se paga ali o investimento em coisa de 4 a 5 meses, você já paga todo o investimento que você fez dentro do espaço e você consegue escalonar aquilo de uma maneira muito legal também, né? Então, começamos com o Pilates, fizemos plano de negócio, né? Final de 2011, janeiro de 2012, a gente já estava lá na Savassi, que foi um ponto estratégico que eu olhei, né? Eu moro na região do bairro Castelo, Padre Eustáquio. Final de 2011, você começou com o plano ali. Fiz o plano de negócio. E aí, já em 2012, janeiro, a gente já estava lá, já estava pintando a loja, estruturando, quando era basicamente março para abril de 2012, a gente já estava pagando todo o custo fixo operacional do espaço, que era água, luz, telefone, contador, né? E a partir dali do terceiro para quarto mês, a gente já estava ali estabelecendo um prolabore para a gente, né? Esse plano de negócio, quem fez foi eu e minha sócia Gabriela Lima, tá? Que é uma fisioterapeuta que é sócia comigo no Pilates, né? Perfeito. Então, igual você colocou ali, né? A minha esposa, a Thaís, ela tem a participação dela na estética, mas tem um processo bem legal dela, que como que ela entrou na Life também, que é bem legal. Essa questão de você se reinventar dentro de uma área e saber que mesmo você estando ali dentro de uma profissão, a gente consegue ver outras possibilidades, né? Então, assim, a fisioterapia é muito legal isso. Além de todas as vertentes, seja ela pediatria, geronto, neurologia, né? Tem o Pilates, que hoje está super em alta, né? A gente vê o Pilates tanto no âmbito das prevenções de lesões, quanto na questão da melhora da postura, atletas de fisiculturismo utilizando bastante o Pilates com o intuito de um negócio rentável, melhorar, né, a simetria do corpo, da postura, né, no palco. Então, assim, tava até vendo agora, antes de vir para cá, o Fernando Sardinha, né, postando, mostrando, né, fazendo aula de Pilates. Então, não... A gente vê hoje o Balestrin falando, Renan Cariani, o pessoal que está na alta aí, falando muito bem do Pilates. Então, a gente começou com o Pilates, temos um carinho muito grande pelo Pilates, né? Então, deu super certo. E aí, a partir desse processo de crescimento, né, foi surgindo outras oportunidades. A gente começou com cursos na área, né, do Pilates. Inicialmente foi o Pilates. Veio outros parceiros com a gente, né? Então, a gente teve o professor Camilo, que é um mestre pela UFMG, um grande amigo meu desde a época de faculdade, um cara super, assim, fiel, idôneo, sabe? Que já, assim, mais de 17 anos de conhecimento, assim, sobre ele. E ele é docente, realmente. Ele nasceu para dar aula, né? Então, ele entrou com essa parte mais técnica, podemos dizer, da docência, e eu entrei com essa parte mais estratégica, mais de gestão, realmente, né? Falando em parte, agora que você citou, falando a parte aí estratégica de gestão administrativa, comercial, sobretudo comercial também, né? Cara, quando você começou ali, quando você iniciou esse sonho, como é que foi essa questão de as pessoas acreditaram nisso, as pessoas te deram força, ou você teve... Porque o empreendedor, na verdade, né, ele tem muita gente para puxar para trás, né? E principalmente dentro da própria casa do cara, costumam as pessoas dizer, não faz isso, vai tentar uma outra coisa e tal. O empreendedor é um bicho esquisito que as pessoas querem que ele deixe de fazer a esquisitice dele. Mas quando a esquisitice dá certo, todo mundo vai atrás dele. Como é que foi para você isso, cara? Você teve muito apoio ou você viu que muitas pessoas tentaram te puxar para trás? Como é que foi isso na sua história? Isso aí até é uma coisa interessante, né? Eu falo que a única coisa que foi para puxar para trás, em alguns sentidos, né? Por exemplo, igual eu te falei, né? Eu sou de família militar. Então, assim, eu estudei no colégio militar, meus vínculos de amigos são todos do ramo militar, né? Meus primos, meu pai, meu irmão. Então, assim, eu sempre vi a polícia como uma oportunidade. Vou formar ensino médio. Quase uma obrigação, né? E eu tava ali estudando no Colégio Tiradentes, no Prato, que é do lado ali da Academia da Polícia, do Clube dos Oficiais. Então, assim, a gente saía da aula, ia pro Clube dos Oficiais jogar bola, jogava bola com cadete, ia pro clube. Né? A nossa vida toda tava ali. Então, acaba quando você cresce vendo sempre aquilo ali, a gente toma aquilo ali meio como uma verdade e acha que a gente tem que levar aquilo. E eu até tentei, vou ser bem sincero, tentei fazer as provas, assim, batia na trave, não entrava.
mas também não fazia com aquele ímpeto, não. Eu fazia meio com aquela coisa assim, todo mundo então vou tentar também, porque, né, todo mundo tá fazendo. E era isso que a galera te impulsionava a fazer. E aí meu pai me tirava de cabeça, cara. Ele falava, não, Rafael, não entra pra isso não, hierarquia é um negócio... Porque meu pai sofreu muito nessa época da polícia, né? Meu pai pegou essa parte do movimento de 68, essas coisas todas. Então, assim, meu pai era do batalhão de choque, meu pai só pegava pepino lá na polícia, né? Então, assim... Ele falou assim, não, Rafael, isso não é pra você não, isso não é vida, o negócio é complicado e tal. Aí quando eu entrei pra educação física, ele já achou, não, isso aí não vai te dar futuro, academia, aquela coisa toda, né? Porque o pai sempre pensa assim, não, eu quero, às vezes, advogada, né, engenheiro, aquelas coisas todas. E na hora do negócio, eu vou fazer e um aí, negócio. na época, aí, meu pai me ajudou pra caramba. Meu pai que me ajudou com 50% do investimento. Boa. O pai da minha sócia ajudou 50% e meu pai ajudou 50%. Minha mãe também me ajudou pra caramba. Quantos anos você tinha? E minha cara? mãe era auxiliar de escritório. Então, assim, minha mãe é aquela pessoa, assim... eu não tinha dentro de casa Uma veia empreendedora. Uma veia empreendedora. Que... Eu tinha aquela coisa assim, meu pai servidor público, tinha lá os quinquênios dele, o salário dele que era muito bom, era hospital militar, aquela coisa da segurança de ser um servidor público. E minha mãe trabalhava teoricamente assim, para poder pagar os custos de vida dela, as coisas dela, ajudava muito em casa, né? Às vezes a gente tinha alguma ajudadora dentro de casa, minha mãe pagava o salário e tal. Então, assim, nunca fui desestimulado, né, no aspecto, nossa, de não empreender, mas também eles nunca me travavam, falavam, não, meu filho, isso aí não é para você não, a gente tem que ser carteira assinada mesmo. Eu nunca me vi realmente trabalhando para os outros. Eu sempre pensei assim, não, eu quero ter algo para mim. E como é que você lidou com essa... Porque você falou que tem uma sensação, né, que você tinha uma sensação de que você tinha outro caminho para seguir. E é óbvio que você estava num ambiente ali onde, ó, tá tudo funcionando em torno disso. O natural é que você siga esse mesmo caminho. Como é que você lidou com essa sensação? Em que momento que você falou assim... que você estava tentando, mas em que momento que você deu um estalo e falou, cara, não é isso e eu não vou fazer esse troço. O que aconteceu nesse momento aí? Pois é o que acontece. Na fisioterapia, há 13 anos atrás, né, eu falo que quando a gente estava próximos de formar, eu falo que o problema da fisioterapia, eu falo que cada ramo de qualquer faculdade tem aquele período que é crucial, né? Então a galera fala que o direito é lá para o 3º período, você decide realmente se é aquilo que você quer levar para a vida. O problema da fisioterapia é que isso acontece lá no final dos últimos períodos, você já está prestes a formar. Tipo, 8º, 9º período é que chega realmente a parte de estágio, de clínica, que você vai lidar lá com a parte de fisioterapia respiratória, que você vai para o hospital, que você vai pegar paciente de neuro, assim, coisa mais complicada. Aí você fala, nossa, eu não nasci para isso, eu não quero isso. Só que você já fez 80% do curso, aí você fala, pô, vou jogar agora, sei lá, 80 mil que já foi investido em mim, 100 mil que já foi investido, fala, não, agora eu vou completar mais 20 mil aí, vou acabar de formar pelo menos para eu ter o título. Então, nesse período, cara, a fisioterapia, quando era contratada para trabalhar numa clínica convencional de fisioterapia mesmo, ortopédica, era coisa para você trabalhar, tipo assim, com uma demanda muito alta de pacientes para ganhar, tipo assim, um salário mínimo, baixo. cara. Um salário mínimo. Muito baixo. Você pegar de 7 horas da manhã, 1 hora da tarde, trabalhando, atendendo, às vezes, quase 10 pacientes por horário, por convênio. Aquela coisa desgastante, onde eu falei assim, não, eu não quero isso para mim, não. Eu vou querer um Pilates, porque o Pilates eu atendo 3 pessoas por horário no máximo, pagando uma mensalidade em torno de R$250 a R$300 cada cliente. Então, quer dizer, atendendo 3 clientes ali num horário X, eu já estou ganhando R$1.000 ali. Só com aqueles 3. Não fazia sentido. Então, não fazia sentido. Quer dizer, se eu tenho 10 horas úteis, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 12 horas, né? Eu tiro 1 hora de almoço, 1 hora de lanche da tarde. Eu tenho 10 horas úteis, atendendo 3 pessoas por horário. Numa média de quase R$1.000 por horário eu ganho, né? Então, quer dizer, a média do Pilates que mais se vende é 2 vezes por semana. É o plano que mais se vende, 2, 3 vezes por semana. Mas de 100% dos planos, 70% é 2 vezes por semana. Então, você pensa, o cliente faz segunda e quarta, o outro faz terça e quinta. Eu atendo 30 clientes, teoricamente, né? 10 horas, 3 por horário, 30, né? Então, quer dizer, só de segunda a quinta eu conseguia fazer R$20.000. Assim, bruto, né? Sim. Aí ia pagar água, luz, telefone, contador. Mas numa sala de 40... Comparado com o estágio... Pois é. Então, assim, comparado com o pessoal falava que ia ganhar um salário... Então, assim, é lógico, né, do dia para a noite, que você tem um estúdio hiper mega lotado. Tanto é que eu falo com alguns alunos dentro do nosso curso de Pilates, é o seguinte, eu falo assim, olha, você vai pegar o Pilates, vai tentar espremer o máximo essa laranja. Quantos alunos vai ter no máximo com um estúdio só? Atendendo 3 pessoas por hora? 70 alunos. No máximo. Mas demora para você chegar até lá. Claro. Onde que entra as estratégias de marketing, posicionamento, né, trabalhar o Google, criar aquele ecossistema do marketing, né, para poder trazer as pessoas que não te conhecem, porque uma coisa você acabou de formar, agora você está no mercado de trabalho, e aí?
Quem que é o Rafael? Você tá entendendo? Inclusive, falando nisso, Rafael, rapidamente aqui, você agora me deu um gancho aqui. Cara, você então saiu da faculdade, eu tô vendo que a sua veia empreendedora já vem de lá, não tem, isso já vem de fábrica, na verdade. Por mais que a fábrica não construiu para isso, é como se tivesse construído uma picape, mas a picape resolveu andar muito, então correr pra caramba virou um esportivo. Mas eu vejo o seguinte, a veia empreendedora, ela é muito forte em você. Só que, em geral, quando você tem uma veia empreendedora, a maioria dos empreendedores não tem uma veia administrativa. Sim. Apesar de ter uma veia comercial, eles não têm uma veia administrativa muito forte. Uhum. E aí, minha pergunta para você é o seguinte. Você me falou que em 2011 você estava iniciando, 2012 você já estava na Savassi, então você já tinha dado um pulo. Me dá a impressão que o crescimento foi rápido. Aí é legal, porque falando de negócio, né, que esse é o nosso objetivo aqui, a gente dizer para as pessoas o seguinte, que bacana, 2011 eu comecei, 2012 eu fui, mas a parada é... E o que deu errado nesse crescimento rápido? O que você sentiu em 2012? Você falou, foi e tal, e daí quando eu estou fazendo, e agora? O que está dando errado? O que eu preciso consertar? O que você teve que consertar por causa desse crescimento rápido? Cara, assim, em relação ao Pilates, até o crescimento, utilizando só o Pilates como um recurso terapêutico, só trabalhava com Pilates, não dava curso nem nada, era uma maravilha. Só que acontece, você entra num platô, você está entendendo? Que você não rompe mais aquele faturamento. E isso estava me incomodando muito. Falou, pô, eu posso mais, eu tenho aquela vontade de crescer mais, pô, bicho. E assim, eu acabei de formar, né? Eu lembro de uma frase de um professor nosso que falava o seguinte, o professor Ian Lara Lamonier, professor, assim, muito top na área de biomecânica, enfim. Ele falou assim, gente, quando você acabou de formar, não inventa de fazer uma pós-graduação de ortopedia de cara, não, porque você simplesmente vai rever os últimos períodos da faculdade, que é a parte de avaliação, aquela parte mais de, enfim, de tratamento, e pronto. Então, você acabou de formar, você está muito fresquinho com aquelas matérias ainda. Cai no mercado, adquire dúvidas, para depois você realmente voltar com dúvidas realmente cruciais e você vai resolver esse problema. Você saber o que está procurando, né? As pessoas estão procurando conhecimento. Então, eu esperei mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos para fazer minha pós-graduação em ortopedia e esportes. E aí, cara, me abriu muito a mente, porque nessa época eu já tinha esse olhar, a gente já estava trabalhando com curso de Pilates, a gente estava começando a trabalhar com curso de Pilates quando comecei a pós-graduação. Mas aí, cara, eu comecei a ter contato com grandes referências da fisioterapia dentro da pós-graduação. Então, eu tive aula, por exemplo, com a Natália Bittencourt, que hoje é uma mulher empreendedora, assim, uma das fisioterapeutas mais top que hoje que a gente tem a nível de Brasil, né? Então, não só como mulher, eu admiro ela muito, principalmente pelo fato de ser mulher empreendedora, sabe? E no âmbito da ortopedia, no esporte, hoje ela é a fisioterapeuta responsável pelo Bahia Futebol Clube, tá? Juntamente com o Edu Ester também, que é um fisioterapeuta top demais, que era o fisioterapeuta do Cruzeiro. Então, eu comecei a ver o que esses grandes profissionais estavam fazendo, o que eles estavam buscando, o que eles estavam buscando de conhecimento. Então, a gente começa a espelhar em grandes profissionais. Então, na época, eu tive, aulas com referências da fisioterapia. Então, aquilo ali me abriu o olho para várias oportunidades, você está entendendo? Então, assim, esse processo de crescimento eu tive um pouco de dificuldade, assim, no aspecto de querer ter sede de crescer mais e de buscar mais conhecimento, tá? Então, esse aí foi um dos fatores principais. Mas o processo de crescimento que me atrapalhou mais, assim, depois que eu comecei a lidar com o curso, comecei a ter outras lojas, a qual nessas lojas a gente começou a ministrar outros cursos, chegaram outros parceiros, foi na infelicidade de, às vezes, não ter bons parceiros para somar com a gente. Então, às vezes, escolhas mal feitas, né? Às vezes, parceiros que não zelaram pelo contrato, pela dinâmica da nossa de trabalho, você está entendendo? Então, uma coisa é eu firmar algo com você e a pessoa não levar aquilo, né, com seriedade, e acaba que a gente vai ter que arcar com dinheiro do nosso bolso, muitas das vezes, né? Então, às vezes, a gente querer crescer rápido, fazer más escolhas pelo ímpeto de querer crescer, sabe? Não parar, deixa eu analisar, deixa eu pegar o currículo dessa pessoa que quer fazer o fechamento com a gente, assim, né? Podemos dizer? Deixa eu ver o que ele já tinha de bagagem antes disso para poder agregar comigo agora. Ou será que ele não tem nada e está querendo surfar na nossa onda? Que foi o que aconteceu, né? Então, isso, infelizmente, é algo que eu vejo em vários negócios, né? O Bruno está começando a crescer com um negócio X, aparece um tanto de pessoas para querer surfar na onda, mas né? Não é ajudando, né? Justamente. Então, eu falo assim, que às vezes até um pouco de ingratidão, sabe? Rola muita ingratidão nesse meio, porque às vezes a pessoa não tinha nada, a pessoa virar para você e falar assim, cara, bicho, o que eu ganho com você com um final de semana, eu não ganho no mês inteiro.
Você tá entendendo? E aí chegar, às vezes, de supetão, o cara falando, cara, que a partir do mês que vem eu não posso mais estar com você. Mas, pô, o que aconteceu? Que não pode? Não, mas eu não posso. Quando você vai ver, já tá fazendo outros negócios paralelos e às vezes não tem hombridade de falar, olha, tá rolando isso, não vai dar para continuar. Fala, não, então beleza, então eu posso me planejar para colocar uma outra pessoa no lugar, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? A gente tem que realmente escolher a dedo, realmente as pessoas que vão estar ali junto com você na administração do negócio. Essa questão de contratação, né? Porque quando você começa a crescer... Quando você começa a crescer, você costuma ter que fazer uma escolha, né? Se você vai controlar ou se você vai crescer. Porque o crescimento exponencial, né? O crescimento que realmente funciona, muitas vezes você vai tomar controle dele nesse momento. Não tem como você controlar tudo. Você planeja, mas crescer acaba trazendo um pouco de descontrole. Então, acho que tem que ter eu acredito que é o que você falou, você tem que ter um planejamento, mas tem que ter uma visão disso também, de quem é que você está trazendo, se faz bem para o seu negócio na hora, e não só, às vezes, pela capacidade. O cara é isso, o cara tem o diploma disso, o cara trabalha não sei onde. Não, às vezes é o cara que precisa te ajudar a crescer naquele momento, né? Rafael, agora falando aqui de erros mesmo, você já me disse que esse talvez seja o maior erro que você já cometeu, né? Mas o que você diria hoje, tecnicamente, como é que você faz hoje para contratar? Porque nessa época, aquele era um Rafael diferente. Aquele era um Rafael que precisava de gente para ajudar a crescer. Hoje nós estamos falando do Rafael que tem uma receita anual de perto de R$1 milhão. Então, a gente está falando de um novo Rafael. Hoje, quando você contrata, qual é a dica que você tem para a galera, para que está precisando contratar e já está nesse nível também que você está para fazer contratações eficazes e eficientes? Ô Bruno, eu falo assim, o que é crucial hoje é a gente poder realmente fazer essa busca desse relato, o que a pessoa fazia antes de estar ali com você, né? Quais que eram os resultados dela para poder estar ali com você. Porque isso é muito importante, né? Então, por onde que ela passou, às vezes ter boas referências. Você trabalhou lá na clínica tal? Deixa eu entrar em contato lá com o dono da clínica lá e procurar saber como que era você como funcionário, como que era você como gestor, como que era você como professor. Então, isso faz muita diferença, sabe? E saber também o que ela está querendo buscar, né? Para poder estar somando com a nossa empresa, com a Life, e o que ela almeja a vida dela para daqui a 5 anos. Né? Será que ela coloca a Life daqui a 5 anos também? Ou ela só está usando a Life como um trampolim? Né? Então, isso eu acho que é um fator assim, crucial. Então, hoje eu estou agindo com muito mais prudência, com mais calma, assim, menos emoção, né? E mais assim, razão. Né? Então, assim, às vezes eu converso com uma pessoa, fico empolgado, falo, nossa, essa pessoa tem potencial para poder estar agregando. Legal. Você já está usando algum escritório de RH, alguma assessoria não, de RH, hoje, ou você ainda faz assim, as contratações hoje, eu falo que a nossa equipe está bem fechada hoje. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa dinâmica, hoje está bem fechado. Tem pessoas que estão conosco hoje no processo de treinamento, podemos dizer, tá? A gente está com uma possibilidade de crescimento, até conversei com você há pouco tempo, né? Assim, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está buscando parceiros lá. Tinha até um parceiro bem grande de São Paulo que entrou em contato comigo, buscando uma parceria. E aí que eu falei para vocês justamente a questão da emoção, né? Então, entra às vezes um parceiro muito forte, que você fala assim, nossa, não acredito que esse parceiro está querendo vir até mim, né? Só que, às vezes, a pessoa entra em contato com você, mas você vai ver que o beneficiário principal está, assim, de 80% está sendo ele, 20% você. Né? Então, às vezes, tem que ser algo que seja bom para ambos. Né? Então, assim, perfeito. Se ele está buscando você, é porque realmente ele viu o potencial em você. Tá? Então, assim, hoje, com a dinâmica que a gente trabalha hoje, eu não vejo, teoricamente, eu preciso... Se a gente já fez durante esses 13 anos de forma sozinha, é lógico que tem alguns parceiros que conseguem acelerar, injetar a gente de uma forma, assim, muito rápida. Mas será que esse parceiro ele vai continuar perseverando ali com você durante esses vários anos? Ou vai surgir uma outra empresa e ele vai pular na outra? Né? Então, hoje eu vejo que, às vezes, se eu ir para outro estado, pegar um espaço bom de cowork, fazer um trabalho bem estruturado com uma boa empresa de gestão de tráfego local, para onde que eu quero trabalhar, eu consigo ali ir fazendo aos pouquinhos, aumentando, porque foi dessa forma que aconteceu na Life. E eu vi que isso dá certo, é começar pequeno e ir crescendo, né, dando passo de acordo com o tamanho de sua perna. Não adianta você querer entrar com, já quero pegar um espaço de 100 metros, uma coisa absurda, você vai pagar aluguel mais caro, gasto muito mais caro, manutenção mais caro. Você é mais conservador e mais planejador. Então, assim, mais conservador, nisso, né? Então, assim, é lógico, se tiver pessoas que queiram, naquele estado, querer entrar com uma parceria
de poder ser um braço nosso ali, mas ele vai entrar com aporte financeiro legal. Aí sim, né? Aí a gente está conversando a mesma língua, porque ele já está regional, ele já está ali. Então, isso para mim é muito bom, que eu estou em Belo Horizonte, estou em Minas. Então, eu não consigo atender os clientes diretamente lá, igual uma pessoa que já mora lá. Né? Então, hoje, basicamente é isso. Né? No nosso processo de empresa, todos os professores nossos estão muito bem estruturados. Hoje a gente precisa, assim, nesse processo de expansão, trazer novos. Mas nesse processo de novos, a gente vai ter que treinar de acordo com a nossa dinâmica de trabalho. Com a cultura. E aí, falando em cultura, cara, eu queria entrar num outro assunto contigo, que é o seguinte, quando a gente... Eu acredito muito nisso, que quando, na verdade, uma empresa precisa mudar, quem tem que mudar é o dono, porque a empresa, na realidade, o CNPJ ele é uma extensão do CPF, principalmente quando a gente está falando de cultura. Sim. A gente fala de cultura, quando você bate o olho na empresa, praticamente você consegue ver o dono. Sim. Então, se eu bato o olho numa empresa muito bagunçada, muito... que não está ali com planejamento estratégico e tal, provavelmente o dono também é assim, a vida dele também é assim, e o contrário também, né? Aí, velho, nessa trajetória, isso é legal porque as pessoas precisam entender que a minha empresa não cresce, a minha empresa não muda, eu tento fazer isso, não consigo. Será que o dono mudou? E aí eu quero te perguntar, o Rafael de 2011 e o Rafael de 2025, porque é uma longa caminhada. Sim. O que você precisou pontualmente, assim, cara, que você consegue se recordar e entender assim, velho, eu precisei mudar isso para que a minha empresa também mudasse, principalmente no que você falou de cultura. Hoje Sim. você treina em cima da cultura. Essa cultura Sim. quem criou? Você e os seus sócios. O que você acha que houve assim? Cara, eu precisei mudar isso e aí a gente conseguiu transformar, mudar em você, tá? Sim. Não tô falando na empresa, sim, não. Sim. Tô falando agora o comportamento do Rafael. O que você precisou, você acha que precisou mudar? Você falou somente o Rafael, mas eu acho que acaba refletindo na empresa de certa forma, né? De certa forma, não, de forma direta realmente. Então, assim, a Life, quando a gente começava a dar os cursos dentro do mesmo ambiente do Pilates. A gente afastava os aparelhos, colocava algumas macas, 2 macas e dava aula para 4 alunos. Uhum. Depois era uma turma boa, botava 3 macas para 6 alunos. E aí as coisas foram expandindo. Chegou num momento que não dava mais, a gente tinha que pegar uma outra sala e aí a gente foi crescendo. Nesse processo da gente dar aula, por exemplo, a gente dava aula meio que assim, avacalhado, entre aspas, né? Não é que era avacalhado, mas era um curso muito prático, que às vezes a gente acabava entrando na dinâmica prática. Então, assim, a gente ia com, tipo, blusa dry fit, bermuda, a gente ia com uma estética teoricamente mais light, assim, né, para as dinâmicas. Mas hoje a gente tem essa questão do posicionamento, né? Eu falo muito isso com os nossos professores, sabe? Eu falo, né, eu gosto muito daquela frase que fala o seguinte, eu falo até isso com os nossos clientes, que quando nós treinamos os nossos alunos, né, nas formações, seja de massoterapia, drenagem linfática, enfim, pilates, a gente fala muito sobre isso. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, hoje eu falo muito nesse aspecto de como você vai se portar perante ao seu cliente no primeiro contato. Né? Então, eu falo, olha, você é mulher? Manda fazer um jaleco legal, cinturadinho, bonitinho, com bordadinho, com sua logomarca, as coisas combinando, porque isso chama atenção no primeiro contato, sabe? Então, hoje eu falo com os professores, olha, é o primeiro dia do curso, tenta vir o mais arrumado possível, uma blusa social, né, assim, bem uniformizado, assim, cuida da sua estética física também, porque como a gente fala de saúde, você tá com sobrepeso, você tá entendendo o raciocínio? Claro, a gente entrega a saúde. E nesse período, assim, que aí entrou pandemia, a gente ficou com 5 lojas basicamente fechadas, pagando meio salário, meio aluguel, né? Da loja estando fechada, aquilo ali meio deu uma desestabilizada, né? Sim. Graças a Deus que a gente tinha um fluxo de caixa para poder arcar com essa questão. E aí também um dos erros também, né? Que você falou assim, coisa que o Rafael teve que mudar, que não faço mais, né? Que às vezes era pegar o valor do que entrava de fluxo de caixa e arcar com de coisas pessoais. Total, né? Que é algo que, assim, que acontece quase que em todo o início de qualquer empresário, acaba misturando demais Sim. as coisas. Então, assim, posicionamento de vestuário, posicionamento de questão corporal mesmo, do físico, sabe? Saber lidar com a questão financeira, né? Estabelecer um valor de fluxo de caixa legal para a empresa, mostrar para os meus colaboradores que a gente precisa ter verba para poder manter o marketing rolando para mais anos, você está entendendo? Para mais meses. Então, isso é que mantém a operação sadia. Não é você chegar no fechamento de um curso inteiro, pegar o dinheiro todo na sua integralidade e dividir para cada um. Não. Sim. Você conscientiza eles. Isso aqui é para gasto dos materiais, isso aqui é para gasto de
é do marketing, do Google, isso aqui é para o Instagram, você está entendendo? Isso aqui é para isso, para assado, isso aqui... Hoje você tá conscientiza eles disso, você sim, demonstra via planilha, mostro. você faz isso, como todo é que você fechamento faz eu mando um arquivo em PDF, em Excel, com todos os gastos de tudo que você possa imaginar. Quanto que é a unidade da caneta, qual que é o valor que eu paguei de cada folha A4, do papel colorido, tudo isso eu coloco do papel fotográfico, da capa, do espiral, que é você está entendendo? Tudo isso eu coloco. Como se os caras fossem seus sócios mesmo, para né? mostrar o quê? A questão da honestidade, entendeu? Não estou ganhando nada a mais, né? Eu falo que, assim, a nossa operação é muito sadia por causa disso. A gente é super justo com os nossos colaboradores, né? Então, a gente mostra, eu falo com eles, olha, você está vendo a empresa tal? A empresa tal lá, ó, paga X, independente, você coloca 30, 40, 50 pessoas no curso, é X que o professor ganha. Aqui você está aqui, você ganha 50%. Então, valoriza isso, né? Então, assim, a gente tenta ser muito justo porque isso aí realmente faz com que as pessoas mantenham uma certa fidelidade com a gente. E não sai, porque sabe que lá fora não vai encontrar outra oportunidade assim. Legal, cara, legal. E é isso aí, agora que o que você falou, que é, pô, eu entrego para os caras planilha, eu mostro para os caras o que foi feito, e aí eu chego para os caras e eu consigo mostrar para eles que é preciso investir, reinvestir na empresa, que é preciso trabalhar em prol dela e tal. Cara, o nome disso para mim é quando a gente consegue mostrar para o colaborador o quanto ele é importante, mostrar para ele que o investimento dele é importante, isso para mim é liderança. Sim. Agora, velho, como é que você adquiriu toda essa, sabe, essa sapiência, essa coisa de eu sei liderar, essa coisa de realmente puxar o bonde e falar, olha, é assim que é, eu tô vindo, vocês querem vir comigo? Que isso é um líder, né? Sim. Você acha que o Rafael de 2011 já era assim? Ou como é que foi esse caminho, velho? Cara, assim, não, o Rafael não era assim, né? Eu tinha consciência do microsistema que era o Pilates, né? Dessa planilha igual a gente tem aquela balança energética para saber, para emagrecer eu tenho que fazer um déficit calórico, né? Para poder realmente emagrecer. A gente sabe disso, né, Rafael? Pois é. Então eu tinha esse mesmo pensamento, sabendo que para eu pagar o meu custo fixo, que é água, luz, telefone, contador, pagar os impostos, máquina de cartão, alimentação, materiais de limpeza, descartáveis, era X. Eu precisava de ter tanto alunos de Pilates para poder manter essa balança equilibrada. Depois disso, eu tinha que pensar, pô, eu preciso de um salário assim, condizente com a nossa realidade, né? Porque, assim, o legal, assim, como o Pilates, com a academia de musculação, porque, às vezes, um cliente só, ele paga um plano anual. Então, às vezes, num plano de Pilates, que é uma média de mensalidade de R$300, o cara te paga 12 meses, você está entendendo? Você ganha ali R$3.600 de uma vez, só que não é um aluno fazendo isso, é 10. Você está entendendo o raciocínio? Você fica vislumbrado. Pô, agora eu vou pegar 2 iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte. Você tá entendendo? Eu vou matar uns 20 mil ali. Não é assim que as coisas funcionam. Então, você tem que ter raciocínio, porque a partir daquele dinheiro, eu tenho que separar... Porque o cliente vai ficar ali 1 ano trabalhando comigo sem ganhar de novo, você está entendendo? Então, eu tinha que mostrar, olha, desse valor, a gente tem que separar tanto para o marketing, para poder trazer novos clientes. Então, eu sempre falo muito isso com todos os alunos, não de qualquer curso que a gente faz. Gente, se a capacidade do seu estúdio de Pilates é 70 alunos, você está com 69, o marketing nunca pode parar dentro do estúdio de Pilates. Nunca pode parar. Porque o que acontece? Ele é muito volátil. Tem alguns períodos do ano, igual, por exemplo, vai renovar plano de Pilates véspera de Natal pra você ver. Não renova, cara. O cara fala assim, pô, daqui a 2 semanas cai dia 13, 14 de dezembro. Na outra semana já é Natal. Tem que comprar presente pra minha mãe, pra minha filha, não sei o quê. Aí já entra janeiro, primeira quinzena de janeiro, eu tenho que ir pra praia com meus meninos. E aí tal, não sei eu vou ficar 2, 3 meses só sem fevereiro. ir. Vou ficar 2, 3 meses sem ir. E aí, então pra você poder posso... desenvolver isso com seus clientes, fazer com que ele pague esse plano, às vezes sem ele, mesmo não indo, e aí ele vai ter essa bonificação desse outro mês, você joga para frente, ou você tenta cumprir essas aulas durante o período de plano dele. Se ele faz 2 vezes por semana, ele vai fazer 3, para tentar abater essas aulas que ele não fez, né, no período de dezembro. Então... Para não perder recorrência, né? Cara, a gente teve que trabalhar bastante esse aspecto da parte contábil. Então, isso aí realmente começou ali. Só que quando entrou para os cursos, é um negócio ficou mais complexo. Porque, assim, essa parte de Google ficou cara, o Instagram não ficou barato, né?
E assim, eu saber fazer a leitura dos clientes que buscam, por exemplo, ano novo, vida nova. Agora eu quero uma nova profissão, agora eu estou cansado de ficar aturando meu chefe, agora eu quero trabalhar por conta própria, quero fazer aquele curso de massoterapia lá na Life. Saber quando eu tenho que investir mais, saber quando eu tenho que reduzir o custo, porque não adianta, esse período não vende. Então, saber fazer essas leituras, às vezes eu pequei bastante nisso também. Às vezes é um período que eu, nossa, mas não está vendendo. Será que se eu investir mais dinheiro vai vender? E não é. Na verdade, é a hora de perder mais dinheiro. É a hora de perder. Então, hoje eu consigo ter esse bom senso de, olha, de 7 horas da manhã às 9 é um horário que eu consigo fazer uns anúncios mais quentes. No horário de almoço, a galera tá mais mexendo ali no telefone, eu consigo lançar coisas mais pontuais para esse pessoal. Final de tarde para a noite, 6 horas da tarde, de 6 horas, né, da noite até umas 8 horas é um horário interessante. Então, hoje eu consegui fazer uma leitura dessa. Mas, assim, aprendendo com vocês, né? Assim, você, né? Assim, vendo muito tutorial no YouTube, eu gosto bastante. Desde o meu curso de Pilates. Primeira vez que eu ouvi falar de Google Ads na minha vida. Foi com um cara do curso de Pilates. Ele falou, não, porque eu sou do Rio de Janeiro, tal. E aí eu trabalho muito lá para divulgar o meu estúdio de Pilates, o Google Ads. Eu vou lá, coloco palavras-chave que eu quero que o meu anúncio apareça. E aí eu coloco lá, curso de Pilates Rio de Janeiro. Aí a pessoa digita aquilo ali, aparece meu anúncio, a pessoa clicou, direcionou para um site, o Google vai direcionar para alguma ação, aquele clique, e aí eu gasto R$1. Aí ele falou aquilo ali, eu falei que esse negócio é interessante. Será que se eu botar curso de Pilates na Savassi, esse negócio vai dar bom? Vai ser igual no Rio? E aí eu comecei a estudar esse negócio do Google Ads, cara. Comecei a estudar e fritar, e tipo, coisa de ver o YouTube lá e fazendo passo a passo, e vendo os erros, e assim, a gente sabe que a ferramenta ela vai mudando, corriqueiramente muda a ferramenta, a inteligência ali do Google. Você tem que saber os mecanismos ali para poder, palavra ampla, eu vou usar aspas, vou colocar colchete, quanto que é legal, quanto que é não sei o quê, quanto que eu vou aumentar 20% se for utilizar o mobile em relação ao meu concorrente. Você está entendendo? Essa coisa de planejamento e análise é o que você sempre Sim, aí eu gosto muito disso. Então, eu gosto de parar e olhar as estatísticas de tudo. Então, eu tento, assim, pelo menos de 2 em 2 dias, igual eu tô tentando, assim, coloco no lembrete no telefone. Eu não posso dormir sem ver as métricas desses anúncios, entendeu? Mesmo nesse patamar de faturamento, você ainda continua olhando. olhando. Não tem jeito, né? Porque já tá lá no meu, já tá cadastrado no meu cartão de crédito, não tem jeito. É isso. Você tá entendendo? Então, assim, eu já recebo as notificações ali, ó, de conversão, né? Eu tento ver, olha, o anúncio parou porque tá com erro. Ó, já por questões de privacidade, Facebook ou Google travou lá um anúncio. Você tem que mexer, que senão você perde. Por um tempo, né? Inclusive, você trabalhou com a gente, né? Sim, trabalhei e aí, 2 anos, basicamente. É uma coisa legal sobre você, porque eu acho que todo empresário deveria entender isso. Que você tem que, por mais que você terceirize algo, você é exemplo disso, e por mais que você terceirize algo, você deve saber um pouco sobre aquilo, que não é seu caso, você sabe muito, mas os caras deveriam saber um pouco sobre o que eles estão terceirizando, principalmente quando a gente está falando de marketing comercial. Porque faz muito mais sentido que você agregue com a equipe terceirizada, porque o seu negócio, quem sabe, é você sobre ele. Então, você precisa ter planejamento e análise, né? Sim, e você foi muito cirúrgico, né? Porque você sempre estava muito presente em tudo que a gente fazia. Você ia lá na live, você gravava, você buscava entender, você fazia lá uma reunião comigo online. Rafael, destrinche isso aqui, qual que é as dores dos seus clientes, né? O que você almeja? Se fosse para você hoje comprar o seu produto, o que você faria? Né? Então, você tentava me sugar o máximo de perguntas que você sabe que poderia utilizar aquilo ali para a gente gatilhos, o que não sabe. Né? Gatilhos principais, né? Do CTA ali, né? Para gerar uma ação interessante, você já sabia para colocar num vídeo, para colocar num destaque, para colocar na capa de um template, um template, no feed. Então, assim, você agregou para caramba, coisa que eu tinha uma noção, mas não sabia fazer, né? Porque aí já fugiu um pouco, né? Era a questão do pixel, né? Então, assim, você falou, não, Rafa, faz o pixel em tais coisas, coloca lá um pixel no botão do WhatsApp para saber quem está convertendo ali, para poder, sabe, direcionar, fazer uma coisa mais assertiva, né? Então, assim, você conseguiu melhorar demais a estrutura que já estava boa, né? Então, isso é muito bom. Porque, na verdade, a gente não é 100% sabedor de tudo. Então, a gente precisa de ajuda. O que eu foi te ajudar, né? E você conseguiu construir. E o que eu falo muito, Rafa, é isso. Planejamento e análise, quando a gente está falando de marketing e de comercial, cara, 100% das vezes, planejamento e análise, quando falo de marketing e comercial, é a trilha do sucesso. Sim. E é interessante que planejamento e análise foram feitas
para dar errado, tanto planejamento quanto análise. Você analisa uma coisa, mas às vezes você perde algo, mas você planeja e você não consegue cumprir o que você planejou. Só que sem o planejamento, é certeza que você não vai cumprir nada, 0%. Com o planejamento você consegue. Sim. Então faz todo sentido o que você está falando. Irmão, cara, bastidor da vida real. Como é que você estrutura seus dias hoje? O empresário, ele tem uma coisa que é real, que é assim... Cara, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero fazer os meus horários, eu quero fazer minha vida e tal. Só que, no geral, os empresários fazem o contrário, porque eles são escravos do trabalho, né? Escravos da empresa que eles criaram. Antes eram escravos de alguém, e eles passam a ser escravos da empresa que eles próprios criaram. E isso não é o ideal e nem é o correto quando você consegue se planejar. Sim. Velho, eu queria entender como é que você, Rafael, porque, 10h30 da manhã eu encontro você treinando. Né? A gente conversa de vez em quando, 2 da tarde tá ali trocando uma ideia e tal, e falando de negócio, e é trabalho, mas é estratégico, não é mais operacional. Como é que você planeja seu dia, cara? Cara, então, trabalho muito, né? Empresário é aquela coisa, não tem muito horário para começar e horário para terminar, mas hoje eu priorizo realmente coisas que vão aumentar a minha produtividade, né? Então, assim, não abro mão relacionados à academia, né? Igual esse período de pandemia eu ganhei muito peso, tipo assim, eu subi uns 12 quilos. De gordura, né? Não era de massa magra. Se fosse massa magra, tava bom. Mas era de gordura. E aí, tipo assim, nessa virada de chave, igual você falou, na verdade, essa virada de chave começou com a minha esposa, né? Ela tava com um aumento de peso e, assim, para a mulher, algo que reflete negativamente, né? E aí ela fez uma consultoria de imagem, vendo as questões de paletas de cores, que para ela, né? Pro tom de pele dela, pro biotipo do corpo dela. E aí... Nesse período também eu comecei contratei um médico para poder me auxiliar, Dr. Harrison Barros, muito bom, de Belo Horizonte aqui, especialista nessa parte de fisiologia hormonal, tal, de performance humana. Emagreci muito, emagreci uns 12 quilos ou mais, ganhei 8 quilos de massa magra, melhorei, assim, alguns amigos falam assim, Rafael, você virou outra pessoa. Você pegou um zíper, abriu e saiu outro Rafael. Eles dizem então, realmente isso, cara, Então, eu melhorei muito nesse aspecto. Então, hoje eu não abro mão realmente de uma academia, de uma leitura, de estar com minha família, né? Acaba que, querendo ou não, eu estando mais presente fisicamente na minha empresa, eu consigo realmente potencializar algumas coisas. Mas eu vejo que hoje a engrenagem começa a rodar sem ter a necessidade de eu estar 100% no negócio. E tem um planejamento? Eu vou tal dia, eu vou dar incerto? Então, assim, olha, igual, por exemplo, todo final de semana eu estou lá, né? Na Life, onde que a gente acontece o nosso trabalho principal. Então, eu estou lá, eu faço credenciamento dos alunos, eu recebo todos os alunos, todos os cursos. Então, por exemplo, esse final de semana, por exemplo, vai ter curso de pilates, curso de massoterapia e curso de drenagem linfática, né? Então, eu vou lá, recebo os alunos. Tem os professores de cada sala, né? Cada um recebe, mas às vezes eu vou passando em cada sala, me apresentando ali como coordenador, né? Falando um pouquinho da Life, falando da possibilidade, que é um grande diferencial da Life, que é o nosso pós-curso. Eu falo que isso aí é a cereja do bolo que ninguém faz, que é a possibilidade do Bruno. O Bruno, ele é um educador físico, ele quer fazer sobre a liberação miofascial, ele quer trabalhar com massagem esportiva, com atletas de alta performance, que a gente sabe que é muito bom, ou fisiculturistas que querem deixar os músculos mais evidentes. E aí o Bruno fez o curso comigo, ganhou todo o instrumental, fez o curso uma maravilha. Passou 3, 4 meses, o Bruno está com uma dúvida de como fazer uma liberação miofascial do peitoral ou do trapézio superior de um atleta de performance dele. O Bruno ele pode agendar comigo, com o Rafael, e refazer o curso novamente, sem nenhum custo por isso. Você está entendendo? Sem nenhum custo. Ele vai voltar a fazer o curso novamente para poder se atualizar, tirar a dúvida. Então, isso aí é muito bom. É muito bom. A gente deixa essa possibilidade para os alunos. Uhum. Então, assim... É um plus, né? É um plus a mais. Porque o que acontece? Isso foi um grande... um calcanhar de Aquiles que a gente viu em vários cursos renomados dentro da fisioterapia que a gente viu. Às vezes, a gente faz curso de R$10 mil, de R$8 mil, que é um investimento alto. E aí, eu procuro ter uma dúvida crucial e entrar em contato com o professor para poder sanar uma dúvida. Professor, estou com uma dúvida em tal técnica... Nunca mais eu consigo ter acesso com o cara, ou senão eu vou ter acesso com o secretário do cara. Então, aquilo ali gera uma certa chateação, né? Pô, investi um valor tão alto e eu não tenho esse pós-curso interessante, não consigo ter, né, aquele retorno que eu espero de um dinheiro investido. Então, lá na Life, cara, assim, o legal é isso, sabe? É muito difícil uma pessoa que faz um curso na Life não volta para fazer pelo menos uns 3. Então, hoje eu tenho essa métrica dentro da Life. Hoje, quem fazer uma esteira de produtos que o cara vai... Ela faz o curso, por exemplo, a pessoa fez o curso de Pilates com a gente. Com certeza ela vai fazer liberação miofascial. Quem gosta de terapia manual, que é todo fisioterapeuta, quiropraxia, fazer aqueles estalos, né, aquelas coisas todas, vai fazer um curso de quiropraxia. Você está entendendo?
Quem gosta, às vezes, de pós-cirúrgico, mulher, dessa coisa da estética que hoje está super em alta, né? As lipo, prótese mamária, vai fazer um curso de drenagem linfática, que o nosso curso hoje é o mais atualizado a nível mundial, né? Então, dentro do nosso curso já tem a parte de facial, corporal, pré e pós-operatório e em gestante, tudo no mesmo curso. Então, a pessoa já sai podendo atender cliente de gestante, que tem dentro do Pilates, num pós-operatório, que são pessoas que fazem o Pilates hoje, são pessoas que têm um nível socioeconômico maior, né? Então, são pessoas que têm um nível intelectual maior, têm um salário maior, é advogado, é engenheiro, é juiz, embargador, pessoa que tem condição de pagar uma cirurgia plástica e que vai fazer. É senhoras de 70, 60 anos que tem problema no sistema linfático, porque fica muito tempo assentado, né? Hoje a população está muito sedentária, porque hoje você tem Uber carro, Uber moto, você tem Uber Eats, hoje você não precisa nem sair de casa para caminhar, né? Então, hoje, esses problemas do sistema linfático, problemas circulatórios, está muito alto pela questão da inatividade. Por estar muito sedentário, os problemas circulatórios aparecem. Aí, quem sabe fazer drenagem linfática, ganha bem aí, no ó, mercado. né? Ganha aí 150, 200, 250 reais, dependendo da região que for atender, e por sessão. Como é que você faz isso, Rafael? Essa questão de esteira de produtos é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas acham que eu tenho um produto caro e eu preciso vender esse produto caro e pronto, é isso que é um tráfego direto hoje, é um marketing direto. Sim. Mas na realidade, quando você começa com aquilo que a pessoa está desejando e aí você tem uma esteira de produtos, você vai aumentar o ticket médio que essa pessoa deixa dentro da empresa. Sim. Isso hoje acontece de forma natural e acontece, você pode fazer isso de forma ativa, você ir buscar. O ideal é que a gente sempre busque e sempre trabalhe a esteira. Sim. Eu quero saber como é que a Life trabalha isso, para que eu consiga pegar alguém que fez ali um curso, na Life Curso, e trazer ele dentro da esteira de produtos para ter mais pessoas fazendo isso. Como é que você trabalha isso hoje? Eu sei que acontece de forma natural, mas você tem aí para explicar para a turma, para a galera saber como é que você faz isso. Tem algo que você consiga fazer de forma ativa para garantir que essa pessoa volte? Então, Bruno, eu falo o seguinte, inevitavelmente, esses cursos que a Life hoje tem como prestação de serviços, hoje, basicamente, é o calcanhar de Aquiles de todos esses profissionais. Todas essas técnicas, basicamente, elas potencializam e maximizam o faturamento desses profissionais, né? Não tem jeito. Hoje, quando a pessoa acaba de... Assim, quando eu falo isso, né? Quando eu falo assim, comecei com um curso de Pilates inicialmente. Foi a base. Todo mundo forma fisioterapeuta hoje. Fisioterapeuta, de cada 10 oportunidades de trabalho hoje dentro da fisioterapia, 8 é de instrutor de Pilates, né? Eu falo que cada faculdade, cada área, né, cada profissão tem aquele que é a menina dos olhos de ouro, né? Então, assim, hoje é o Pilates, né? Hoje é o Pilates, né? Então, assim, quando você vai ver na veterinária, a galera quer fazer o quê? Abrir um pet shop. Quando a galera da odonto hoje tá mexendo com lentes, né? Tá mexendo com harmonização facial. Vai surfando ali na onda do que realmente tá dando dinheiro. A trend do momento. A trend do momento. E não tá errado, certo, cara, sabe? certo. Hoje a gente tem que ver, cada um sabe onde que o galo aperta, você tá entendendo? Então, hoje você... eu fico pensando, hoje eu tenho 2 meninos, tenho 2 planos de saúde, esposa, casa, carro, você tá entendendo? O custo de vida é muito alto. Se eu não pensar realmente... essa coisa de falar assim, eu faço o que eu amo. Gente, não, você faz o que realmente dá dinheiro. Porque, assim, se puder colocar se puder junto, ter um amor, ótimo. Mas... ótimo. Igual, por exemplo, realmente eu amo o que eu faço. Eu gosto demais disso aqui. Mas tem hora, bicho, que eu fico numa estafa de sobrecarga. É onde você tem que pegar e fazer uma viagem top com sua família, você ir pro exterior, você fazer algo para poder renovar, igual eu gosto muito de, às vezes, durante a semana. Você falou, por que você vai durante a semana? Eu falo assim, às vezes eu pego, cara, eu vou pra cachoeira, numa quarta, quinta-feira, não pega telefone, não pega nada. Vai um amigo meu, entendeu? Desce pra cachoeira na Serra do Cipó, passa o dia inteiro lá, conversando de negócios, você tá entendendo? A gente só conversa de negócio. Ali, trocando ideia ali, conversando, compartilhando coisas boas, né? Então, assim, isso é muito bom, porque eu tenho um vínculo de amizade que, basicamente, todo mundo é empreendedor. E faz sentido, Rafael? Você acredita na frase que você é a média das 5 pessoas que você mais Acredito, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Cara, eu tava pensando nisso antes de vir pra cá, eu tô assim... Como que é bom, igual, por exemplo, eu tô ali com você ali na academia, cara, 10 minutos que eu converso com você ali, eu volto num ânimo, pilhado pra casa, com aquela gana, aquela vontade de trabalhar, porque isso é muito bom, isso contagia, você tá entendendo? Traz uns estalos, né, velho? Traz uns estalos, fala, olha pra você ver o olhar do Bruno, que ele tá... Por isso que eu acho que é legal a gente somar, porque você tem uma visão que às vezes eu não tenho. Você falou assim, Rafa, a gente tava conversando de várias coisas lá, né? Aí você falou assim, Rafa, você já pensou em fazer isso? Isso aqui pra você é muito melhor, você tem muito menos trabalho, entre aspas, e você consegue ter
um faturamento até maior. Eu falo, pô, por que eu não pensei e tal? Porque é a visão de um outro cara que trabalha num outro nicho. Sim. Então, a gente consegue ir agregando, porque eu tenho uma visão sua, eu tenho uma visão de um outro amigo meu que trabalha com uma distribuidora de artigos de festa, você tá entendendo? Eu trabalho com outro ali que trabalha você tá entendendo? Perfeito. Que já trabalha na parte de medicina diagnóstica, você tá entendendo? Então, a gente vai somando para poder potencializar, né? Então... Você consome também muito livro, Rafa? Muita Cara, leitura, podcast, essas coisas? Olha, você faz eu vou isso? ser bem sincero que meu hábito da leitura eu tô precisando de melhorar bastante. Eu tenho o hábito lá de sempre estar lendo e relendo sempre os mesmos, que é o que todo mundo que está na parte de empreendedorismo sempre lê, que é O Segredo da Mente Milionária, né? A Estratégia do Oceano Azul, a Teoria do 80-20, né? Que é o que eu leio corriqueiramente, porque toda vez que eu leio eu começo a ver algumas coisas que realmente faz super sentido. Principalmente O Segredo da Mente Milionária, né? Eu creio que muitas coisas que acontecem com a gente a respeito do dinheiro tem muito das suas questões relacionadas ao passado, né? Como que seus pais lidavam com o dinheiro, se o dinheiro era o mal ou era o principal causador de discussão dentro da sua casa, se o dinheiro era o momento... algo que te deixava feliz ou algo triste. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas eu já vi que a minha facilidade para aprender é muito relacionada a ouvir. Então, hoje eu tô com o hábito de ouvir muito podcast. Né? Então, ouve esse, tá? Esse aí, com certeza. Ouve esse, porque tem um cara bom falando ali do lado. Muito. O Bruno é fantástico. Não, então, tô falando de você. Aí, eu começo a ouvir muito, eu tô ouvindo ultimamente muito o podcast de empreendedorismo do Flávio Augusto, né? Que é muito bom e ele traz alguns grandes... profissionais ali da área, empresários também. Gosto muito também de assistir o Shark Tank. Comecei muito ali também. Eu e minha esposa parava assim para assistir, tipo assim, comendo pipoca, né? De olhar no YouTube, de rever, né? Então gosto muito ali do Caíto, né? Maia, da Chili Beans, gosto da história dele. Gosto muito do João Apolinário, né? O dono da Polishop. Tem um episódio que me marcou bastante do Shark Tank, quando ele foi um investidor de uma empresa que é a Decor Colors. Nossa, que ele investiu ali milhões ali e é uma empresa que tem decolado. E eu tenho visto a Decor Colors assim, crescendo muito, né? E gosto muito do José Semenzato também, gosto bastante dele, enfim. Eu gosto ali da Camila Farani também, que é uma ótima empresária, mulher que atua muito nesse ramo de tecnologia, né? Hoje você está mais focado mesmo no áudio, né? Hoje eu gosto muito disso, de áudio, de visual, assim, de assistir, né? YouTube, essas coisas todas. Eu acho que faz muito sentido, viu, Rafa? Porque, na verdade, assim, a gente tem um hábito de consumir conhecimento. Sim. Não importa de onde vem o conhecimento, né? Eu acho que na minha visão, o empresário é assim, quando a cabeça dele explode, a empresa explode. Sim. Se o cara continua com a cabeça ali fechada, se ele fica dentro da caixinha, ele nunca vai conseguir ver as coisas de fora. Né? E eu acho que isso também é uma qualidade, tanto sua quanto de qualquer empresário de sucesso, que é: eu sei o que eu quero e sei como eu vou fazer, mas eu ouço quem está falando ali fora, porque pode ser que venha algo para eu ajustar. Com certeza. Né? Eu acho que a gente não tem que ficar dando muita volta, mas a gente tem que fazer ajustes baseados naquilo que as pessoas falam com a gente, que a gente consome de conteúdo. E assim, eu vi que a minha forma de fixar o conhecimento foi dessa forma. Não é nem porque eu preguiçoso, não gosto de ler, não. Eu sempre tive muita dificuldade, minha esposa fica até brincando. Fala, você devia ter TDAH. Eu falo, eu acho que eu também devia. Porque eu ia fazer aquelas redações, sabe aquelas provas que você tinha que ler o texto primeiro, depois responder? Cara, eu tinha que ler 10 vezes aquele negócio para poder fixar o conteúdo. Você tá entendendo? Ou senão, aí você tem que começar a gravar, traçar os pontos principais. Então, hoje eu já percebi que o meu formato de estudo é isso, é esquematizado. Eu tenho que criar um fluxograma que eu começo a entender ali. Eu lembro do fluxograma. Isso gerou isso. Desses 2 gerou mais 3. Eu consigo entender, ver o visual. Eu até brinco, não sei nome de rua nenhuma. Mas agora, se eu for para fazer o caminho de volta, eu consigo voltar, porque eu consigo ver direitinho por onde que eu passei. Então, eu sou muito de ouvido e dessa parte de visão, gosto bastante. Tem muito de raciocínio lógico em cima disso também, né? Acho que é uma... Inclusive, hoje em dia, eu falo muito que tem... O cara pensar virou diferencial de currículo. O cara fala assim, eu penso, tinha que estar no currículo, porque tá difícil, né? Tinha uma professora nossa, tem ainda, né? Mas não morreu, chamada Ana Paula Amorim, de neurologia. É assim, fantástica. Ela deixava você, na prova dela, pegar uma folha em branco, você ia fazer uma cola, você poderia usar essa folha, os 2 lados dela, para fazer uma cola, destrinchar. Para fazer a cola nos 2 lados, mas você tinha uma folha em branco.
Sabe por quê? Que ela falava, quando você está fazendo a cola, você está lembrando direitinho onde que está cada assunto da cola, em cada pedacinho. Você estava fixando o conteúdo da matéria ali naquela colinha. Você está entendendo? Boa. Só que a neurologia não é uma coisa exata, que Não. se acontece isso, dá isso. Aí ela dava um caso clínico. O paciente foi para pegar o filho no colo, não conseguiu segurar o filho com o braço direito, perdeu força, tal, metade do outro lado parou, tal. Você está entendendo? Não estava compreendendo, estava... Então, quer dizer, é uma coisa fisiológica. Você tinha que saber o que estava acontecendo, mas não tinha uma resposta. É isso. Você tinha que falar, não, ele está tendo um AVC hemorrágico do lado direito, por exemplo. Mas você você tá entendendo? conseguia raciocinar Mas você conseguia de forma raciocinar. lógica, em Então, cima realmente, disso. essa questão da colinha faz todo sentido, de fixação. Legal. Cara, Rafa, pergunta aqui de sim ou não. Empresário, tem que sair da operação ou pode sair da operação, sim ou não? Com certeza deve sair da operação, senão não cresce, cara. Tem que ir para onde? Cara, tem que ir para a parte de gestão, realmente, na parte de, sabe, Estratégia. de olhar a estratégia, né, olhar o seu negócio por cima. Quando eu falo assim de sair da operação no aspecto de estou atendendo o meu cliente, vou olhar para um modelo mais amplo, estou atendendo o meu cliente, mas será que esse ticket desse valor que ele está pagando tá legal? Será que se eu fizesse um trabalho de um tratamento mais amplo, com um valor maior, né, que ele enxergue um valor agregado, pagando um pouco mais, não seria mais interessante? Eu investir um pouco mais. Esse cliente tem potenciais network para trazer outros novos clientes, então hoje eu penso muito nisso, sabe? Então hoje eu tento colocar dentro da Life várias experiências positivas. Seja um pós-curso que você possa voltar quantas vezes for necessário para poder rever o curso. Seja um lanche muito gostoso, né? Então a gente gosta muito de deixar esse exemplo, né? Minha esposa foi fazer um curso lá no Albert Einstein. Pagou quase R$4.000 num curso de fisioterapia respiratória para ganhar clube social e um cafezinho. Eu falei, tá isso Não do é por céu. isso que a gente vai, mas Tá marca, né? entendendo? Marca. Cara, você chega lá, um baguetinho de peito com patê de frango, num pão de gergelim, com um salaminho, um queijo prato, né? Gostoso, tudo novinho, crocante, um bolinho de cenoura, um pão de queijo, um pastelzinho, você tá Cara, entendendo? experiência, né, velho? Você chega, você tem um soufflé de 180 gramas em cima da sua apostila para adoçar a sua vida lá. Experiência. Você tá entendendo? Experiência do Então, cliente. cara, então é isso que marca. Você pega aquelas apostilas rasas que às vezes você paga num custo de R$10.000, você recebe uma apostila de 50 páginas, você chega na live, você recebe uma de 250, com todos os slides, 2 por folha desse tamanho para você poder ver nitidamente, não é aquela coisa de 6 slides por folha. Então a gente pensa assim, desde a capa Que de os um papel defensores do meio ambiente não ouçam esse podcast, não por ouça, favor. mas pelo menos é aquela coisa que você sai assim e fala assim, realmente, Tá aqui, eu tá, tenho conteúdo, eu pago paguei realmente e o por um negócio valor veio. que realmente vale a pena. A galera já pega assim e fala assim, nu, realmente vale a pena. Isso que eu gosto, essa sensação, sabe? Então a gente tenta Experiência colocar... do cara é experiência, top, cara. Hoje em né? dia não tem jeito. Hoje, realmente, quem não trabalha a experiência do cliente pegar e voltar, assim, Porque as pessoas hoje estão muito exigentes também, né, Bruno? Está muito exigente. Então, assim, hoje, por curiosidade, eu mostrei a academia lá para um conhecido meu, né? Eu fui para mostrar para ele, falei da estrutura fantástica, a minha visão que eu tenho diariamente. E aí eu olhei lá nos comentários do Google, né? Porque eu peço os nossos clientes, a gente tem uma avaliação muito boa dentro do Google também, tá? Sim. Então, assim, basicamente nota 5. Eu tenho em torno de quase 580 avaliações positivas em relação ao meu segundo concorrente, que tem 30. 580 positivo para 30. Então, você já imagina, a galera já chega desse jeito. Fala, como você conheceu a Life? Não, eu conheci, pesquisei, vi as informações. O cara pesquisa seu concorrente e te acha. Porque Tanto o Google é que eu fala falo assim, isso. esse cara Pois aqui é bom. Eu mando tudo para ele de prova social, que a gente existe. Que a gente tem um ponto lá na Savassi, pertinho da Praça da Liberdade. Sim. Mostra eu filmando, me deslocando até lá, né? Através de um vídeo. Mostra o Google Meu Negócio, né? O Google My Place. Mostrando a nossa avaliação dos nossos... Que agora é Google Maps. Como eu sou da área, eu não posso Google deixar Maps, passar. Agora é Google Maps. pra Era tudo. Google Place, agora virou Google Maps. Isso. Então, coloco lá tudo bonitinho. Você fala, nossa, Rafael, sabe o que me fez fechar? Entrei lá no Google, tinha avaliação de 2 dias de pessoas falando super bem. E todo mundo enfatizando, nossa, mas o lanche é maravilhoso. Eu falo, gente, pode falar mal do curso, mas fala mal do lanche não, porque uma afronta muito grande. Cara, isso é importante, velho. Inclusive o que você falou aí, a galera que empreende precisa saber que essa questão de avaliação, né? Avaliação do Google, avaliação que as pessoas podem deixar para você em site, avaliação que as pessoas te mandam em pesquisa de NPS, WhatsApp e tudo mais, isso é muito importante. A maioria dos empresários, cara, não se preocupa com isso e, na realidade, a maior fonte, a gente sabe disso, que a maior fonte de vendas, inclusive mais fáceis, mais leves, ela vem da indicação. Sim. Só que a galera não entendeu que uma avaliação no Google não é nada menos, nada mais do que uma indicação. Sim.
cara tá te fazendo uma indicação ali, ele tá dizendo que é muito bom. E quem vai lá ler se sente indicado. E a galera não faz isso, viu? Você tem algum processo para que a galera faça essa avaliação ou não? Eu acho que eu vi, foi você mesmo comentando. Não sei se você comentou aleatoriamente num story seu, ou se tem um conteúdo falando sobre isso, mas eu lembro que foi você que falou. Você falou assim que para a gente trazer um novo cliente, a gente gasta 60% a mais do que pegar aquele cliente que, às vezes, né, pode estar nos indicando um outro. Falando, nossa, minha amiga está aqui precisando de fazer o curso que eu fiz. E gasta muito menos financeiramente para trazer essa amiga, porque eu trazer um novo cliente, eu vou gastar 60% a mais. Então não compensa. E é interessante que, por exemplo, aí você conversa às vezes com empresários para fazer o planejamento de marketing dele, e aí você diz assim, ó, você precisa, de alguma forma, a indicação ela vem porque você é bom, mas você precisa fomentar a indicação. Então você precisa, por exemplo, remunerar ou você precisa bonificar essa indicação. Sim. Aí o cara faz a conta e fala assim, não, mas eu não vou dar X% para esse cara. Ah, mas eu não vou dar tantos reais para esse cara. Mas isso é uma loucura, porque esse cara paga pelo lead. E paga por um lead que não tem indicação, não tem nada, num público completamente frio, velho. Com certeza. Aí você conseguiu uma indicação que é um público morno, já quente às vezes, que já vem dizendo, eu quero fechar com você porque fulano fez. Aí o cara não quer pagar. Isso cara, eu não consigo falar nada a não ser loucura. O empresário é maluco que não quer bonificar a indicação, velho. Não faz sentido isso. Essa questão da avaliação do Google, você faz algum processo, velho? Olha, avalia a gente, faz aqui cara, e tal. então, como é que você trabalha isso? Antigamente a gente tinha uma dinâmica que todo final do curso a gente tinha uma pesquisa de satisfação. Tinha as perguntas principais lá, tipo, como que você descobriu a Life? Foi através de Google, Instagram, indicação de amigos ou foi por outros? Por exemplo, foi por outros, tá. Ou foi Google, foi Instagram, para a gente saber o que está funcionando, onde que eu tenho que investir mais, investir menos. Hoje, dentro da dinâmica de aula, eu peço todos os professores, dentro da importância que todo curso que a gente fala da parte de gestão, de como começar, seja na área da massoterapia, do Pilates, a gente tem essa parte de cada curso tem essa aula, né? E aí eu bato, assim, na tecla muito dessa parte do marketing, né? Eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, hoje qualquer área da fisioterapia, da saúde, da estética, o que for, 70% do sucesso dessas áreas é marketing. Porque, Bruno, hoje, cara, a parte de técnica... De importância, 1 a 10, você daria 10 pro marketing? Nó do 1000, você tá entendendo? É muito, cara, é muito. Porque, assim, igual eu falei, a parte técnica, Bruno, hoje todo mundo é muito fácil de você saber atender, fazer o procedimento, saber fazer uma liberação miofascial, você vai saber. Mas saber fazer uma vender, massoterapia, dar uma aula de Pilates, é lógico que é diferente. O Rafael tem 13 anos que trabalha com Pilates, vai dar uma aula melhor do que uma pessoa que acabou de formar, isso é óbvio, mas eu aprendo até hoje. Só que, se você jogar uma hashtag Pilates no Instagram, você vai ver um tanto de exercício legal, bem elaborado, de pessoas referências, a qual você pode simplesmente copiar aquilo ali e dar uma aula de 50 minutos. Perfeito. Mas agora, como você vai divulgar isso aí? Como você vai entender a interface do gerenciador do Google, do Facebook, né, da Meta? Como você vai entender ali a plataforma do Google Ads? Né? Como que você vai linkar aquilo ali também com a prova social do Google Maps, né? Mais importante, como é que você vai definir estratégia comercial e de marketing? É o que eu falo isso negócio? com todos os alunos. Falo, gente, você tem que criar um ecossistema muito bem elaborado. Desde o Instagram, business, com uma foto profissional muito bem alinhada, com seu catálogo muito bem desenvolvido e descrito. Aproveita a IA agora para tentar colocar, né, as principais dores dos seus clientes para poder melhorar coisas dentro do seu site, né, para colocar palavras-chave de forma orgânica, você pode estar aparecendo ali. Né? Então, eu vou dando algumas dicas para eles ali, a quais aqueles que realmente pegam com afinco e sabem executar, estão hoje com o Estúdio Pilates no Alphaville, você está entendendo? Estão super bem. Então, ali, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, várias cidades do interior de Minas, um tanto de alunos nossos, tipo assim, faturando super bem. E entra lá no nosso perfil e fala, nossa, graças à Life, né? Hoje eu tô assim, tô assado. O negócio começou com um curso, né? De uma sementinha. Então, eu sempre falo muito isso, sabe? Tudo na vida é perseverança, é constância. Nada é do dia para a noite, sabe? Então, assim, não sei qual fé que você tem, mas, assim, sabe? Pega com Deus ali, pega no que você acredita, mas com fé, com constância. Bruno, uma hora o negócio vira, cara. Vira. Se você trabalhando com bem, fé, vai, trabalhando bem, utilizando o marketing da maneira correta, sem meter os pés pelas mãos, sabendo do seu tamanho, porque aquele negócio. Se você tem 100 reais com o Google, ele queima 100 reais. Se tiver 1 milhão, ele vai queimar 1 milhão.
Então, você tem que saber o que você está disposto a fazer isso de uma forma longilínea, né? Para poder realmente ter o seu negócio durando por mais tempo. Porque senão, né, você queima dinheiro. E saber fazer a aplicação da maneira correta. Então, isso que hoje eu estou tentando entender, até hoje, mesmo estudando muito, eu tento entender. Hoje o que seria interessante? Hoje eu já sei quais que são meus carros-chefes. Hoje eu sei onde que eu posso investir mais, que vale a pena. Hoje eu sei onde não devo investir. Hoje eu já sei quais cursos que vêm mais por indicação, que eu nem preciso de fazer tanto mídia patrocinada. Outros eu já sei que eu tenho que trabalhar mais o público frio, para poder estar aquecendo, para virar morno, para depois, daqui a 3, 4 meses, ser um grande cliente para poder estar vindo e realmente normal, fechando. Né? Se o ticket for bom, é normal aguardar 3, 4 meses para virar. Rafa, nós estamos chegando já no final, então eu quero fazer algumas perguntas para você aqui, bem rápidas assim. Cara, o cara que está começando hoje, ele quer seguir essa linha de ou trabalhar com um estúdio de pilates ou realmente até dar curso, né? Porque às vezes já é um expert, ele consegue dar cursos dessa área que você trabalha, só que ele está começando com 10 mil reais. Eu queria que você me dissesse, invisto inicialmente em quê? Gasto minha energia para conseguir isso, trabalhando massivamente, invisto em marketing. Se você tivesse que escolher, por exemplo, 2, 3 coisas para o cara investir, ele está começando com 10 mil reais. Ele já tem o estúdio de pilates dele ou ele quer montar algo para ele? Está começando agora, vai começar a montar agora. 10 mil reais é o que ele tem. Então, o que você faria? 10 mil reais ainda, se ele ainda não tem um estúdio próprio, 10 mil reais ainda, ele teria que trabalhar um pouquinho mais, pelo menos para ter ali na casa ali de uns 15 mil reais para pelo menos comprar o estúdio, né? Que a base hoje é em torno disso, né? De uns 15, 16 mil reais você consegue comprar um estúdio de pilates. E a partir daí tem possibilidades, né? Tem pessoas que estão, às vezes, sublocando o espaço. Tem donos de academia que têm academia, mas não tem um estúdio de pilates lá dentro, que você pode estar entrando ali com uma porcentagem, passa X, por exemplo, para o dono da academia, sei lá, 40%, e às vezes 60% para você, vai se capitalizando ali 1 ano, 2 anos, que ele já está com um público quente, que são pessoas que vão fazer com certeza. No primeiro mês ali, você já está com os seus horários todos preenchidos. Ah, mas eu estou perdendo 40%. Cara, você não está perdendo. Você não tem aluguel. Você está deixando de ganhar. Você está entendendo? Você não tem espaço próprio, você não vai ficar ali pro resto da vida. E você não tinha nada. Você não tinha nada, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje, igual eu tenho um parceiro, tem até uma fábrica que é parceira nossa, chama MRT Pilates, que eles têm a sede dele, a fábrica aqui na região do Carlos Prates, perto ali da Feira Coberta, final ali da Padre Eustáquio. Então, você consegue, por exemplo, dar uma entrada, sei lá, de 5 mil reais dos equipamentos e dividir os outros 10 mil, ou 16 mil, ou 11 mil em até 12 vezes, cara. Você faria isso, Rafa? 5 mil em entrada de equipamento e 5 mil em marketing? Sem sombra de dúvida. Então, hoje eu vejo, Bruno, que muitas das vezes a pessoa que é recém-formada, cara, que às vezes ainda está aquela questão de estar na aba dos pais ainda, às vezes eles não têm aquela disposição de meter as caras e falar, eu vou pegar e vou fazer. Porque não tem aquele exemplo dentro de casa, igual era eu. Então, eu, querendo ou não, eu já tinha a minha sócia, ela já era empreendedora no ramo de loja, essas coisas todas, de roupa, mas era algo que não ia tão para frente. Mas o Pilates, eu falei, velho, eu vou fazer um negócio para não errar. Eu quero fazer um negócio muito bem estruturado. Até um guardanapo, eu quero saber o valor desse negócio, porque nada pode sair da curva. Porque senão, né... Você perde a mão. Depois que você já gastou 20, 25 mil reais, cara, qualquer 500 reais é muito dinheiro. Você entendendo? Então, assim... Sem ter, né? Então, graças a Deus, naquela época, meu pai ainda era vivo, ele falou, não, meu filho, que eu gasto com você de mensalidade, eu vou arcar com pelo menos metade do valor do aluguel. E aí, o pai da Gabriela faz a mesma coisa lá pro lado dela. Só que, graças a Deus, Bruno, com 3 meses, cara, a gente já tava pagando toda essa operação. Legal. E a partir daí, eu só tinha gasto com deslocamento, que era eu ia de ônibus, né? Aí, com 1 ano indo de ônibus, saía de casa 10 para 5, chegava lá na Timbiras, lá perto da Avenida João Pinheiro, por volta de quase 5h30 da manhã, ia caminhando até ali a Avenida Cristóvão Colombo ali, na Rua dos Inconfidentes. Quer dizer, 5h40 eu estava abrindo a loja, 6 horas já tinha aula pocando até 8 horas da noite, cara, sem parar. Eu parava por horário de almoço, mas eu almoçava e minha sócia dava aula. Aí, 1h da tarde, ela almoçava e eu dava aula. E a gente ia direto. Aí eu falei, não, agora eu preciso de qualidade de vida. Preciso comprar uma motinha pra mim. Aí comprei uma moto na época, tirei carteira de moto. Aí facilitou pra caramba a minha vida, porque eu gastava 17 minutos pra ir pra Life. Saía aqui do bairro Glória, né? Chegava lá na Savassi com 17 minutos, ó, tranquilo, né? Rapidão, parava a moto do outro lado da rua. E aí as coisas foram fluindo, né? Então, comecei ali com a motinha, depois, quando foi ver, a gente já tinha contratado pessoas para poder nos auxiliar, outros fisioterapeutas, aí já
diminuiu um pouco o fardo. As coisas caminharam, as coisas né, começaram irmão? a caminhar bem, graças a Deus. Rafa, se você tivesse que dizer, isso é a última coisa que nós vamos fazer, eu vou te pedir uma frase. Não mais que uma frase, nem menos que uma frase. Uma frase para quem quer empreender e para quem quer começar do zero, igual você começou. Teve ajuda sim, mas começou do zero, né? Cara, uma frase para se fosse possível que o mundo inteiro hoje de empreendedores, quem está começando, pudesse te ouvir, se a sua voz pudesse chegar a todas essas pessoas. Uma frase que você diria para essa galera? Cara, eu gosto muito dessa frase que fala o seguinte: oportunidades não surgem, é você que as cria. Tá entendendo? Boa. Oportunidades, elas não surgem, é você que as cria. Boa. Então, às vezes, eu falo assim, você está vivendo alguma coisa relacionada à parte financeira, mas é você que tem que buscar um curso de Pilates, é você que tem que buscar um curso de massoterapia, é você que tem que buscar aquilo que pode potencializar na sua questão financeira. Né? Sem então, esperar assim, cair do céu. Pois é, todo mundo, cara, se for para olhar, todo mundo gostaria de estar numa posição financeira melhor na vida. Qualquer uma pessoa. Né? Então, eu falo muito isso. Igual, por exemplo, a minha esposa, para finalizar aí, gosto muito da dinâmica de vida dela. Pessoa super inteligente, sempre gostou muito dessa área de fisioterapia respiratória. Ela formou na faculdade, ela fez pós-graduação em fisioterapia respiratória e CTI. Trabalhava na parte respiratória de adultos, lá no IPSENG. Trabalhou durante muitos anos. E aí, ela gosta muito, ela fez de criança também, ela fez uma residência em neonatologia. Então, ela fez uma parte respiratória de recém-nascidos, de prematuros. Criancinha nasceu de 6 meses, tinha que entubar. Juntamente com o médico, ela fazia ali com a ventilação mecânica, programava o ventilador mecânico para manter aquele pulmãozinho ali funcionando igual uma academia, né? Enquanto a criança vai amadurecendo ali o pulmão, então ela foi ficando. Só que no decorrer da carreira dela, cara, ela ficou um pouco desgostosa em relação à área, né? Começou a ficar desestimulada por vários aspectos, sabe? A parte financeira não era o problema, porque era legal. Mas assim, ela começou a ganhar muito peso, né? Pela questão mesmo de hospital, plantão de madrugada, sai de um, depois descansa, volta para casa, no outro dia trabalha no outro. Mas a questão principal foi a relação interprofissionais. Tipo assim, você lidar com uma hierarquia com outros médicos, às vezes você ouvir de médicos coisas que nem seu pai e sua mãe te xingam, você é obrigado a ouvir de médicos, né? Não porque você merecia ter o xingo ali naquele momento, mas porque às vezes por uma situação de estresse envolvido do ambiente de uma criança que às vezes parou, que estava com os parâmetros errados e aquilo ali descompensou, destabiliza, mas é a hora que o profissional tem que falar, não, mas aqui é uma equipe, todo mundo é ser humano, a gente tem que saber o que falar. Sim. Ela começou a ficar saturada do ambiente, e aí ela começou a buscar... Aí ela passou por um processo de cirurgia, eu acho que ela já estava tendo um processo de burnout, né? Muita dor de cabeça muito intensa por um excesso de demanda de trabalho. Fez uma cirurgia, a gente recém-casada, meu Deus do céu, a mulher vai fazer uma cirurgia no crânio, se ela morrer lá, como que eu fico, né? Pensando comigo. E ela fez a cirurgia, porque o médico falou que, teoricamente, ela estava com um aumento de uma produção de líquor, que é um líquido que nutre o encéfalo. E aí, fez a cirurgia, aliviou até então, voltou a trabalhar de novo. O que aconteceu? Voltou às dores novamente. Então, cara, não era o problema na cabeça, o problema era o ambiente. Então, o que ela falou, não é isso que eu quero para mim. Eu falei, Thaís do céu, o que você quer, minha filha? Eu tenho contato de fábricas de aparelho, eu tenho um tanto... Tudo que você quiser montar dentro da fisioterapia, a gente consegue montar. O que você quer, o que você gosta. Foi onde que ela começou a vir para a área da estética. E ela começou com cursos livres, igual os nossos alunos fazem. Às vezes os alunos falam assim, mas eu vou fazer um curso de limpeza de pele, vou fazer um curso tão básico assim. Mas ela começou, foi nisso. Limpeza de pele, microagulhamento, drenagem linfática. Fez curso de drenagem linfática de R$10.000. Fez outros cursos para poder estar agregando. Resumindo, se reinventou dentro da área da estética, fez mais 2 graduações dentro da estética para poder, querendo ou não, ter nome, ter autoridade para poder ministrar o curso. Cara, hoje está super bem, trabalha no final de semana, tipo, você ganha 3 vezes mais que ganhava no hospital, podendo curtir os filhos em casa, vai para a empresa, teoricamente, só sábado e domingo. Né? Então, assim, cara, nunca tá tarde para você poder realizar as suas coisas. Buscou a oportunidade, isso, né? As oportunidades não surgem, é você que tem as criar. Fazendo o quê? Fazendo isso que a Life, né, proporciona. Né? Então, é isso. Irmão, obrigado. Muito obrigado, Brunão, pela parceria. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo show de podcast. Gostei bastante. Pessoal, nós chegamos ao fim, então, do nosso podcast. E vocês podem ficar
tranquilos que a gente agora vai ter um podcast por semana. Então vocês não vão perder nada sobre o mercado, sobre a área comercial, sobre escala, sobre empresas que dão certo, assim como a Life Cursos, que o Rafa contou bastante da história dele aqui. E para seguir o Rafa, só fala seu Instagram para mim, Rafa. Rafael V. Costa. Rafael V. Costa, vai lá. E o da Life Cursos, não vamos deixar passar? Lifecursos.br. Beleza, lifecursos.br. Bom, galera, o meu é @BrunoPanda_, vocês já sabem, tá? Então, mais uma vez, agradecendo a InPlay Studios e agradecendo também a Pipe Marketing, que são as empresas que estão oferecendo esse podcast para vocês. Toda semana eu tô com vocês aqui. Valeu, até a próxima.